Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje do livro O Céu e o Inferno, e daremos continuidade ao capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas. No nosso livro físico, é a página 115, primeiro parágrafo. Antes, gostaríamos de fazer um resumo, aliás, vou retornarmos aos dois parágrafos anteriores, que ele tem dizendo. Eu achei muito interessante que ele perguntou nos dois parágrafos anteriores, deixa eu me ver qual, ele pergunta assim, vou colocar. Não, eu não vou colocar na tela não, que eu vou fazer pergunta diretamente a, 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 aos nossos irmãos e irmãs. Vamos brincar um pouco. Antônio, ao senhor Dilson, Clarinha, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Pode ler, não, não pode colar, não, Antônio. Nós Não? mesmos, tá? Nós mesmos. Aham, sim. E qual a É uma pergunta. diferença desses homens, no caso, para a época de Moisés? Vai, Antônio, Clarinha, eu sou meio ignorante. Não, o seu Odilson. A primeira, ele passou para frente, eu já começaria a falar da primeira pergunta, que nós não podemos ter essa certeza que eram nós mesmos. E se eram nós mesmos, era somente nós. Ou Conjectura. porque de lá para cá, imagina o que aconteceu. Eventualmente, nós, Possível, né? Teve que nós, ser. Estávamos. nós estávamos lá. Eu até rogo que eu não estivesse. Mas Porque 2.000 anos depois, e está aqui com essa ignorância, com essa imperfeição ainda, aí eu ficaria mais pode ser, Sim, mas entendeu? qual é a resposta? Qual é a resposta? Não Para existe que nós resposta a essa possamos pergunta. retornar. Então, a resposta A é resposta é o seguinte: encarnação, encarnação, é encarnação. exatamente. Não dá para você falar que nós estávamos lá. Não, Eu não sei se você tem essa resposta em algum canto. Não, não, né? Ah, não, certo. porque não somos, nós não se pode dizer que a Zélia, atualmente nessa persona, estava lá. E sim, Não, mas aí aí são, a diferença é justamente que eu entendi o que o senhor Dilson quis dizer. Eram os mesmos espíritos, eram os mesmos espíritos que preparados, mais ou menos, vamos dizer que já mais amadurecidos, estavam mais aptos para receber o ensinamento de Jesus, mas são 2.000 apesar anos. de suas limitações. 2.000 anos é muita coisa, hein? Não, peraí, então nós estamos nos colocando agora em duas épocas, na parte de Moisés e de Pode- Jesus, né? é, Então, a pergunta foi: quais eram os homens? Ou seja, quem eram os espíritos na época de Jesus? E qual a diferença entre esta época e a mosaica em relação a esses espíritos? Então, a eu, resposta está aqui. Está assim, que foram aqui. Vou até botar, que é melhor colocar aqui. Deixa me ver. Então, é no penúltimo parágrafo, ele tem dizendo: ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Aí ele vai seguindo e vai explicando que eram as mesmas, só que na época de Moisés estava sob o império de quem? De é, Moisés, o que da não lei está aparecendo. mosaica. Então, aí ele vem, ele continua. Ora, assim o Cristo não lhes podia revelar
todos os mistérios do futuro, porque ele mesmo, dito, eu ainda teria muitas coisas para vos dizer, mas vós não as compreenderíeis. Eis porque vos falo em parábolas. É claro que foram várias e várias encarnações, mas apesar disso, o povo ou os espíritos ainda não estavam completamente amadurecidos moralmente para receber como nós. Uai, e nós estamos? E nós, será que nós estamos? Apesar do esforço que nós estamos Faço- fazendo aqui? Eu faço uma pergunta. Imagina nós naquela época, né, Antônio? 2000 anos. É, bicho, nem atrasadinho. Nós Bom, ainda estamos... então os parágrafos anteriores estavam se referindo a isso, que eram que Jesus utilizava de alegorias ou parábolas para conversar com o povo, que eram ele se coloca aqui as mesmas almas que da época de Moisés. E ele continua, Então, vamos agora adentrarmos ao parágrafo de hoje. A doutrina das penas, e das recompensas futuras. Gente, você está visível na tela? Não, você ainda está na nota Não, não tá 80. não. Ah, não, desculpa. Por isso que eu notei aqui, Clarinha. Agora. Agora sim. Agora sim. Bueno, excuse-moi. A doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias, sobretudo em relação às penas. Ele não podia romper, de repente, com as ideias já recebidas. Vinha mostrar novos deveres aos homens, a caridade e o amor ao próximo, em substituição ao espírito de ódio e de vingança, a abnegação no lugar do egoísmo, o que já era muito. Ele não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo. Vamos conversar sobre isso. Reservado aos prevaricadores ou aos desonestos, enganadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus aos bons. Esse reino era, pois, vedado aos maus. Mas para onde iriam estes últimos? Ou seja, os maus. Seria necessário um contraponto adequado para impressionar aquelas inteligências ainda demasiado materiais para conseguir se identificar com a vida espiritual. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas e não ideias sutis. Eis porque Jesus não entrou, a esse respeito, em detalhes supérfluos. Bastava-lhe opor uma punição à recompensa. Àquela época, não era necessário mais do que isso. Agora vamos conversar. Se eram as mesmas almas que, apesar de tudo, estavam preparadas, mas não amadurecidas moralmente, eram aquelas sementes que estavam o quê? Que faltavam ainda. Eu também utilizei da mesma alegoria. Seriam as sementes
que não estavam ainda preparadas para frutificarem ou florescerem. Vamos por partes aqui. Será que como Jesus iria impor algo se nós, ou se naquela época, vamos dizer, naquela época, o povo não estava preparado? São como criaturas ou crianças, criança, adolescente, nós não podemos utilizar de determinados vocabulários para que haja uma compreensão da criança. Tudo tem o seu tempo e é uma realidade. Então, em relação, por que ele diz aqui que, como eles estavam ainda muito materializados, vamos dizer, vamos utilizar essa palavra, esse termo, demasiado, ele coloca aqui, ainda demasiado materiais para conseguir se identificar com a vida espiritual. Mas em que sentido demasiado materiais? O que vocês acham em relação a isso? Tudo. Estado de perfeição, estado de conhecimento, estado de tudo. Falta de possibilidade de entendimento de se ter acesso a uma linguagem elevada, uma linguagem de... Só entendia aquilo que ele podia tocar, matéria. Então, se fosse falado naquela época de caridade, de amor ao próximo, não faria nenhum sentido. 2000 anos depois, ele fala, mas ainda usando parábola. É exatamente. Agora, uma coisa que é importante a gente notar, Zé, é o seguinte: a gente não pode, obviamente, que vamos dizer, o planeta Terra foi criado, depois ele recebe o ser humano. Vamos pensar no ser humano num nível já de inteligência não original, ignorantes e simples, né? Mais para frente um pouquinho. Mas o processo da criação ele é permanente. E o processo do espírito, da evolução do espírito é constante. Então, quando a gente não pode pegar literalmente essa ideia de que era exatamente as mesmas almas, até mesmo porque Jesus viveu o quê? 40, 50 anos, né? Esse foi o período de vida de Jesus. Ele ensinou durante uns 12 anos, 13 anos. Então, imagina o que aconteceu com todas essas almas que foram criadas, que vieram para o planeta Terra antes dele. Algumas delas poderiam até já estar em outro planeta, por evolução, entendeu? Basicamente o ser humano, de cada período, ele tem um nível, tem uma capacidade de entendimento de um nível tal. Daqui a 100 anos, esse nível já é. E, obviamente, que daqui a 100 anos vai ter gente aqui que está vivo hoje, pode estar reencarnado lá. Mas esse processo ele é muito dinâmico e muito amplo para a gente ficar preso só que seriam as mesmas almas. Daí porque aquela pergunta inicial, eu não sei se eu estaria lá. Eu até prefiro que não estivesse, porque senão a minha culpa, meu sentimento de culpa ia ser bem maior, porque eu devia estar um pouquinho melhor do que eu estou, né? Uhum. O que eu acho interessante também, observem, eu estava fazendo uma reflexão sobre a parte intelectual, a moral. Vamos dizer que os considerados, como eu poderia trazer em português? Os aristocratas da época seria? Ou aqueles que estavam num nível financeiro, porque envolve tantas outras coisas aqui, tem tantas outras coisas que se poderia conversar dentro desse próprio parágrafo. Apesar desses espíritos que intelectualmente estavam mais avançados, moralmente o povo estava preparado para receber este ensinamento. Então, sempre iremos observar que o fato de um ser ou de um espírito, como queira, ser intelectualmente mais desenvolvido, mais amadurecido, vai sempre surgir. Não significa que moralmente também
esteja no mesmo nível. E o que, na verdade, vai contar é a moral. É a moral. Porque a inteligência vai desenvolvendo, vai aos poucos, vai se desenvolver. Quer dizer, a inteligência, do que eu estou falando, estou me referindo à intelectualidade. Quando eu falo, eu me refiro a isso. Porque é relativo à inteligência, né, Antônio, seu Dilson? Porque são tantas pessoas, seres, de uma simplicidade, de uma simplicidade imensa, que nos transmite conhecimentos que, como se diz em francês, chapeau, né? Enquanto o lado intelectual deixa a desejar, apesar do seu amadurecimento como ser em relação a esta habilidade, né? Então, e aí? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar mais? O senhor gostaria de acrescentar, seu Dilson? Eu não tenho, eu tô aqui. Não. É... Sem vídeo? Sem áudio? Oh, Uai, sem eu vídeo. botei Marinette já, eu nem me lembro mais. Boa noite, Marinette. És tu? E eu te coloquei, nem te vi, Marinette. Desculpa. És tu mesmo, Tem Marinette? importância, não. É, sou eu mesma. É porque você estava aí tão concentrada, eu falei, vou só escrever e vou deixar Não, ela minha quietinha. flor, é porque quem te É, colocou fui eu, e eu nem vi aqui o teu nome. Tá vendo? É porque você estava concentrada, gente. Deve entrar com Zélia, número, né, Flor? Bem-vinda, Flor. Ai, que Zélia, coisa boa te ver. Obrigada. Zélia, eu preciso de ligar a câmera, que daqui a pouquinho eu volto, tá? Mas eu vou continuar assistindo, tá bom? Sim, senhor. Obrigada, seu Edilson. Alguma coisa a mais a acrescentar? Eita, desculpa aí o A Clara português, viu, estava gente? falando, não? Oi? A Clara parece que estava falando, não? Quem? A A Clara? Clarinha? A Clarinha? A Clara, não tem nenhuma mensagem, não. Foi a Não, Marinette. não, 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 não falei nada agora ainda não. Ah, não falou, tá bom. Não, Foi a porque ela estava Marinette, Ainda aparecendo não, seu aqui. ainda não. Antônio. Vamos lá. Tá bom. Eu achei que eu tinha ouvido a voz dela. Não. Eu gosto dos nossos estudos porque o fato de estarmos um estudo sério não significa que nós não possamos rir, não possamos também estar neste momento desfrutando de estarmos juntos. E isso é muito importante. Essa energia aqui é essencial para o nosso dia a dia. Só quem passa por determinados momentos sabe o quanto isso é importante, né? Bom, podemos continuar? Podemos, gente? Bom, então, se Jesus ameaçou. Ah, gente, não, sabe, gente, o que nós vimos aqui em relação. Tem alguma coisa que podemos conversar sobre culpados, castigos? Não, eu acho que deixei passar, né? Desculpa, viu, gente? Se Jesus ameaçou os culpados, olha aí, isso é importante de avaliarmos. Se Jesus ameaçou os culpados com fogo eterno, também os ameaçou de serem atirados na Geena. Ora, o que era a Geena? Era um lugar nos arredores de Jerusalém, um aterro onde eram lançados os detritos da cidade. O lixo, gente. Seria necessário também levar tais palavras ao pé da letra? Tratava-se de uma dessas figuras energéticas, com a ajuda das quais ele impressionava as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse esse o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus. Porquanto a clemência e a inflexibilidade são opostos que se anulam. Seria, portanto, um engano espantoso em relação ao sentido das palavras de Jesus, se nelas enxergássemos a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensinamento
proclama a mansidão do Criador. Como nós havíamos começado, não? Ele tinha que ter algo em mãos, ele sabia com quem estava tendo contato. Então, utilizava dessa alegoria, dessa simbologia, que era do dia a dia. É o que ele tinha em mãos para que as pessoas chamassem a atenção do povo. Né? E não podia ir tão drasticamente impondo o que ainda as pessoas não estavam preparadas. Então, aí eu não vou me adiantar, porque vai ser explicado posteriormente. Mas alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Antônio, Clarinha, sobre este parágrafo aqui? Está claro? Algum comentário? Seria bom. Antônio? A gente tem que ter em mente aí que, por exemplo, a expressão se Jesus ameaçou ser, né? É justamente de questionar a questão das penas eternas, que é absolutamente contrária à doutrina que ele pegou na sua essência, como nós sabemos hoje, através do Espiritismo, mais ainda. Então, expressões e afirmações que constam na Bíblia pode, primeiro, não ter sido dita por ele, verdadeiramente, e segundo, que quando o foi no sentido de tocar aquelas pessoas, mas sempre não fechando a porta com relação à questão da ideia central de que não há essa condenação eterna, de que não há, é apenas uma forma de que as pessoas entendam que elas têm que fazer o seu próprio trabalho, né? Sua própria redenção, no seu próprio, que não há uma punição por parte de Deus. É nessa linha de raciocínio que o texto vai se desenvolvendo, né? Que é a questão da a negação por ser racional, lógico, dentro da estrutura da doutrina, que não existe essa condenação eterna, não existe essas penas, não existe essa coisa do olho por olho, dente por dente, quer dizer, a doutrina que ele ensinou, já lá atrás, foi toda em sentido contrário a essas coisas, né? E hoje pior ainda, agora nós estamos aqui falando da doutrina espírita, né? Mais ou menos isso. Bom, podemos continuar? Alguma coisa a mais? Podemos? Eu só quero aqui, vamos aqui só um pouquinho. Espera lá. Por favor, Se, Clarinha. se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou a serem atirados a Geena. Ora, o que era Geena? Pronto, aqui explica o que era Geena. Que Antônio acabou de dizer, que se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno. Essas palavras, eu não me recordo que em algum momento Jesus tenha falado assim, a não ser quando ele teve aquele incidente, né, no templo, em que ele foi muito rude, né? Ele ali foi bastante enérgico, a palavra é essa. Foi bastante enérgico, embora há quem diga que ele jamais faria aquilo. Eu acredito que Jesus, quando precisava, falava energicamente sim, porque aqueles espíritos também precisavam ainda um pouco de energia, de firmeza, não é? Então, eu acredito que ele falasse algumas vezes sim. Assim como Moisés foi necessário, naquela época, ele ser do jeito que ele era, porque como é que ele ia poder dominar aquela gente toda? Então, a cada tempo vem um missionário, né, vem um Messias para vir passar a palavra
e de acordo com a evolução da época, né, dos espíritos que estão, no caso nós estamos falando aqui da Terra, né, dos espíritos que estão aqui, e quando Jesus veio, ainda havia, ele mesmo não teria que falar por parábolas, porque não iam entender, assim como eu acredito que hoje não entenderiam. Nós entendemos alguma coisa, nós entendemos alguma coisa. Mas será que se viesse ele ou outro Cristo qualquer, nós iríamos entender? É isso, eu acho que essa parte, se ele ameaçou, né, os culpados, eu acredito piamente nos momentos que ele foi enérgico, é porque ele precisava ser enérgico, porque aqueles espíritos só iriam entender assim. É o que eu penso. Não sei a vossa opinião. Bom, eu acho que tem aí algumas partes para serem ditas realmente. Velho, Moisés, tá, vai, Antônio, enquanto eu procuro aqui na basta a Bíblia, gente porque eu passar vi, um. eu vi Basta. aqui o que a, só um instantinho, Antônio, porque em relação ao que a Clarinha disse sobre fogo eterno, eu fui buscar enquanto ela estava falando, é, no, aqui na Bíblia de Frederico. Aí você continua, enquanto eu vou colocar aqui na tela, tá? Tá, mas aí eu definitivamente não entendo que Jesus usou, como a Clara diz, essas expressões de condenar o fogo eterno. Está na Bíblia. Nós sabemos que Isso. na Bíblia tem um lado. A gente tem que prestar atenção para o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Exato, basta concordo. correr as vistas sobre o título de todos os quantos capítulos são. Quantos capítulos são? 28 capítulos. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto de 28 capítulos. Tem gente que até imagina que isso aqui seja a Bíblia do Espiritismo. Não, quando a gente lê a introdução desse livro, a explicação dele inicialmente, Kardec destaca cinco pontos nos quais eles foram estruturados. E desses pontos não há aquela parte da Bíblia que leva à curiosidade, que é aquele aspecto histórico, isso e aquilo e outras coisas. É aquilo que supostamente teria, por todas as razões lógicas, racionais e em consonância com os atributos de Deus. Jesus não era Deus, mas aí vai porque se refere ao ensinamento da divindade, é, e que, inclusive, nas religiões não há controvérsia. Ninguém, ninguém vai ser controvertido numa frase que Jesus diz: amar o próximo como a ti mesmo. Religião nenhuma vai discordar disso, e não Uhum. discorda realmente. Então, essa é a base do Evangelho. E se nós passarmos a vista nesses 28 capítulos, nós não vamos ver nenhum deles que possa abrigar. Daí porque a necessidade de ter sido coletado da Bíblia, desse livro Bíblia, que é um livro enorme, de milênios de história, que foi constituído da forma que nós sabemos como, para pegar aquelas partes que se entendem como tendo possivelmente ter sido saído da cabeça de Jesus, dos ensinos dele, da forma dele. Então, eu não acredito. Realmente, e é exatamente o que está explicando aí no nosso estudo, que seria incoerente com a própria doutrina dele de perdão, de não punição, de condenação eterna, que esse é o ponto. Então, só para vocês terem curiosidade, dá uma olhadinha nos capítulos, porque quando a gente vai buscar textos na Bíblia, Zélia, a gente incorre nesse erro de justamente pegar texto que não faz parte aqui É, do. é. Entendeu? E não é condenar a Bíblia, porque isso não existe. O Espiritismo não condena a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia é um dos livros mais importantes da história da humanidade, se não o mais, e tem o seu valor, mas muita coisa nós não podemos ter acesso. Agora, essas coisas do ponto de vista moral que Jesus ensinou, o ensinamento dele foi todo moral, né? Não foi preocupado com, entendeu? Com material, com moral no sentido de cada vez nós anularmos mais, anularmos no sentido metafórico,
o aspecto moral, que é de desapego desse mundo, porque aqui não viemos para ficar, que é apenas uma escola de aprendizado e é um mundo transitório. Nosso mundo definitivo é a espiritualidade. Pronto, já encontrei aqui, viu, gente? Mas vamos por etapas. Você quer mostrar, Zé? Pode mostrar, porque é bom para a gente É, fazer um por comparativo exemplo, também. dando um exemplo, mas primeiro eu gostaria de Uhum. voltar ao que a Clarinha nos colocou como Moisés. Moisés tinha sim, ele era um missionário, ele foi o revelador, foi o primeiro revelador. Isso está constando Uhum. isso está provado. Mas tem uma coisa, ele tinha a sua forma de ser, tinha a sua personalidade. Né? Se ele foi um ser, um revelador, ele tinha condições? Tinha sim. Mas é como Zélia, é como Clara, é como Antônio. Cada um é como é. Então, ele utilizou do medo para não vou dizer dominar. Eu nem sei qual seria a palavra melhor em Para português. conter, né? Na realidade, Ou ele tinha que frear. conter. É. Exatamente. Então, Porque se assim, assim não mas era fosse. ele, mesmo ele sendo um revelador. Uhum. Então, ele, como legislador, que o Antônio conhece muito mais por ser advogado, né? Ele tinha a sua forma de frear aquela população. Jesus, já como um espírito superior, puro como queira, tinha a mansietude. E ele próprio disse: Eu não vim mudar a lei. Não A podia. lei, né? Porque a lei que Moisés trouxe. Pois é. Ele só deu, como se diz aí, ele utilizou o que foi trazido e Uhum. acrescentou dentro da Uhum. realidade daquele povo. Exato. Clarinha, eu fui buscar rapidinho aqui, ó. No Mateus, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sou especialista. Quem é o Beto? Quando ele se fala do castigo, do fogo eterno, eu fui buscar bem rápido. Em Mateus, capítulo 25, parágrafo, versículo 46, eu estou parágrafo desculpa, gente, por causa do céu e inferno. Olha aqui o que tem dizendo. Está visível aí? Está Sim, sim, visível? sim, sim. Tá, tudo Então, bem. esse aqui seria o 25º, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, o juízo final. Olha aí, juízo final. Então, lá no finalzinho, que este é o último, versículo, mas vamos voltar porque é o 46. Vamos ao 45. Aqui. Então, ele lhes responderá dizendo: Amém vos digo. Ou seja, esse amém eu estava até procurando ver, se certificando. Quando não fizestes a um destes mais insignificantes dos meus irmãos, a mim o não fizestes. Aí continua. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Entendeu, claro? Que está em Mateus? Uhum. Então, assim, tem algumas coisas. Esta é a Bíblia de Frederico Lourenço, mas a brasileira, tá? Porque nós estávamos conversando também anteriormente, Antônio e eu, e entre uma e outra, foi bem rápida, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Mas isso vamos conversar em off, certo? Qual é o Era isso que eu capítulo de estava. Mateus, Oh, velho? pardon? Oi? Qual que é o capítulo de Mateus? 25. Hã? 25. 25, tá bom, só para.
Deixa eu ver se está constando aqui, se está batendo com aqui. Eu estou na Bíblia física. Essa está batendo, viu? É a parábola dos desígnios, a parábola dos talentos e o juízo final. Isso, pronto. Retornando, Eu não acho era isso que que. ele estava se referindo. Pronto. Alguma coisa a mais a acrescentar aqui sobre esses culpados? Isso aí temos que realmente conversarmos bastante. Os culpados que se referiam, nós sabemos que não é bem do ponto de vista que estamos acostumados ou como fomos educados. Ele está se referindo, no caso, ele está explicando aqui, se Jesus ameaçou os culpados para o fogo eterno, mas que culpa ele está se referindo? Né? Então, também, qual seria? Ele está se referindo aqui, porque aqui no caso, ele está falando a parte geral. Mas não é o culpado como nós, não ao pé da letra. Aqueles que se sentiam culpados ou alguns seres que faziam determinado tipo de coisa que não estava de acordo com as leis da época. Não é isso? Mas não o culpado que vai colocar, Zélia fez determinado tipo de coisa, pronto, vai pagar o resto a vida inteira, ou seja, eternamente. Como nós estamos vendo, foi tudo alegórico, né? Você gostaria de colocar alguma coisa em relação a esses culpados aqui, Antônio, Clara, para ficar mais claro? Na verdade, já o que a gente falou, já, de certa forma, que cobra, né? Porque. E aí entra essa questão: se Jesus ameaçou os culpados, a gente não vê isso de modo geral, né? Porque aqui você tem que. Não, não, aqui você tem em mente que toda argumentação desenvolvida aqui é para contestar exatamente essa coisa de culpa eterna, entende? Então, está admitindo como possibilidade algo que se encontra em termos de argumento, que está na Bíblia, mas em síntese, diríamos, não deve ter sido, não deve ter vindo de Jesus, não deve ter sido esse o Espírito, ou pode até ser que, como ele falava em parábola, porque o povo ainda estava num nível vamos poder até usar o termo embrutecimento, do ponto de vista espiritual, que também é apegado ainda Uhum. demais à matéria, né? Mas Utilizava o que tinha em mãos. isso não quer Só iriam dizer que entender, vá, né, isso não é, Antônio? não é argumento suficiente para uma prova de que as penas eternas é uma decretação da lei natural, quer dizer, Uhum, mesmo, a gente volta sempre ao mesmo ponto, né? E isso, nós vamos com o desenvolver do texto, vendo os desenvolvimentos em raciocínio que vai eliminando essa hipótese, né? exatamente. Por isso que é interessante, eu achei muito bonito que ele vai falando aqui. Continuando. Na oração dominical, vocês estão vendo o que, gente? Sim, O tá texto, certo. Tá Tá certo. certo aí? Tá certo, Zé. Na tá. oração dominical, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não esperasse algum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas seria esse perdão sem condições? Seria uma graça, uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. O alcance desse perdão subordina-se à maneira que se haja perdoado. Ou seja, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco aquilo que ele, onipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário
contra a eterna vingança de Deus. Eu fui buscar, eu estava conversando, mais uma vez repetindo, sobre essa oração dominical que se encontra em Mateus. Em Mateus, aqui está. Em Mateus 6, versículos de 9 a 13, e Lucas 11, versículo 4. E nós vimos aqui uma pequena diferença. Por isso que eu vou trazer, eu acho melhor conversarmos sobre isso também, né, Antônio? A Clarinha também tem o livro físico, e aqueles que verão posteriormente, para que entenda. Porque o que está aparecendo na tela, gente, é esta aqui, tá? É esta Bíblia. Eu não estou enxergando. Vocês poderiam me dizer aí, Antônio, qual é a editora? É o volume primeiro da Bíblia, a edição brasileira. Qual é a editora? Editora Companhia das Letras. Exatamente. Esse que eu estou no Kindle, tá? Então, mas o que eu tenho aqui físico é o de Frederico Loureiro, que Lourenço, é a editora Lourenço, desculpa, da editora Quensal. originário de Portugal. Então, eu fui buscar aqui, número 6, Sermão da Montanha. Deixa eu ir lá para o 9, porque eu tenho que sair daqui assim. Aqui. Deixa eu ver onde eu estou. Eu estou em Mateus ou em... Mateus. Ele está dizendo, estão observando? Está na tela, gente? Sim. Tá. Então, ele está se referindo à oração dominical, certo? Uhum. Aqui em Mateus, ele está dizendo que alguém... Deixa eu ver aqui. Isso. Vou no 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam tanto nas sinagogas como nos lugares públicos de orar de pé para que sejam vistos pelas pessoas. Então, aqui já vamos até, eu achei muito interessante, aquela oração, aquela prece, que é muito poposa, de palavras muito bonitas, longas, mas quando você vê o conteúdo, a síntese, não tem nada, né? Amém, ou seja, ele está afirmando, porque o amém aqui, não vamos entrar em detalhes, mas aqui, o amém, ele tinha ele está se certificando. Certifico-vos, tem nisso a sua recompensa. Tu, quando os rezares, vai para o teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai em segredo. E o teu pai que vê no que está escondido, recompensar-te-á. Ou seja, vá até um lugar tranquilo, se conecte com o Criador, sintonize com Ele de todo o teu ser, de todo o teu coração. Quando orardes, não tagareleis como os pagãos, convencidos de que na verborreia deles serão escutados. Não vos assemelheis a eles. O vosso Pai sabe aquilo de que precisais, antes de vós os instardes. Ou seja, qual é o pai ou a mãe que não conhece o seu filho? Entre aspas, nesse conhecer, né? Imagine o Criador. Ele sabe das nossas necessidades. Né? Então, aí ele diz, rezai então assim, Pai nosso nos céus,
seja santificado o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Ai, peraí, que tá aqui. Venha o teu reino. Aqui tá. Desculpa, gente, porque como eu ampliei. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim como no céu, também assim na terra. Dai-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Perdoa-nos as nossas dívidas, tal como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos leves para sermos postos à prova, mas livra-nos do ímpio. Aqui está aparecendo a prova, tá? Observem, a prova. Em Lucas, desculpa, eu tenho que sair daqui. Vocês gostariam de ir comentando alguma coisa enquanto eu volto para... Em Lucas, na oração dominical, tem assim, que é 6:35. É esse aqui, é esse capítulo. Jesus e o sábado. Ai, tem que sair. Jesus cura o homem com a mão deformada ao sábado. A eleição dos 12. As bem-aventuranças, as imprecações, o amor aos inimigos e a regra de ouro. Eu não sou especialista em evangelho. Desculpem. Então, Mas, gente, essa oração do Zélia, Oi. mas essa oração dominical, eu acredito que seja naquela época, deveria, pronto, nos domingos, no sábado eles não, no domingo eles não tinham algo, Não um podia culto, nem trabalhar, porque, segundo as né? suas crenças, Né? Então, tem essa oração dominical é ligada justamente naquela época, porque hoje a gente isso tem na Igreja Católica, né? Você vai domingo à missa e tem a oração. E a oração dominical, eu acredito que seja mesmo o Pai Nosso, é o Pai Nosso, é o não Pai é? Nosso, é o Pai Nosso, Né? é o Pai Que é o Pai Nosso, Nosso. é o Pai Nosso que nós conhecemos, por isso que eu estou trazendo. Exa Ele exatamente. ensinando ao povo a orar, e não de uma Uhum, forma pomposa, mas de todo o coração. uhum. Porque até então, naquela época, como eles viam, como o povo via? Que até mesmo o Pai Nosso, é, na tradução que foi feita, também não está correto, Exatamente, por isso que eu estou trazendo aqui. né? Também não está correto, vindo do, do hebraico, né? Hebraico, aramaico, não sei se quais são das traduções que eles fizeram. Uhum. Bom, Mas a colocação que a Zé quer fazer aí, claro, é que na Bíblia original do Frederico Lourenço, edição Uhum. de Portugal, é diferente. Ela não botou, aliás, eu não lembro lá, tá embaixo, Zé. Você mostrou antes, mas você terminou cortando antes, que lá não fala em tentação, não, mas fala. eu estou tentando ir, quero ir já para Lucas, E a do Brasil, capítulo e a 6. mesma Bíblia que eles editaram pela Companhia das Letras no Brasil, eles mudaram isso, porque a Companhia das Letras é uma editora católica, É uma editora É. católica. entendeu? E isso que eu estou trazendo, porque é o Pai Nosso, e você vê como está assim em Mateus. Como está. Lucas também está assim, O que eu não estou Lucas também? entendendo. Oi? Lucas também, tá? Está em Lucas. Lucas, capítulo 6, versículos 35 a 38. Deixa eu ver aqui, E eu quero ver Lucas. em João o que tem está falando aqui, se é João 17. Eu queria trazer aqui, que é
a forma de regra aqui do... Mas eu me Lucas perdi, porque não sei 6, porque não está aparecendo. Lucas 6 aqui, eu estou aqui com a Bíblia do Frederico Lourenço, edição brasileira. Onde é que está? Qual que é o tópico da... Eu não estou encontrando, gente, então eu vou perder tempo. Porque estava aqui, eu mostrei a Antônio isso Não, justamente, não foi, mas aí não é Antônio? Lucas, aí você mostrou Mateus. Eu não sei se Lucas tem a mesma coisa. Tem, Repetido também? tem 6:35. Desculpa, Zélia, você está buscando isso no Novo Testamento, então, né? É no Novo Testamento. Ah, Mateus e Lucas, Novo Testamento. aham. Bom, gente, Ok. é que eu gostaria de mostrar a diferença da tradução entre essa aqui brasileira e essa que eu estou em mãos. Porque em Lucas, nessa aqui do Pai Nosso, vamos trazer para a nossa realidade, que é o Pai Nosso, tinha e tem. Peraí. Não nos deixeis cair em tentação, como nós aprendemos. Uhum. E aqui já está dizendo a prova como em Mateus. A prova com crase. E ele no final que do livro, que ele chama, que ele diz, que ele comenta sobre os evangelhos, ele fala justamente sobre a tentação e a prova. E ele tem dizendo assim, observem, eu vou ter que ler. É uma coisa que eu não gosto, gostaria de trazer, mas não sei o que aconteceu. Está lendo onde? Em Lucas? Eu estou no Frederico Loureiro, notas suplementares ao Evangelho de Mateus. Ah, de Mateus. O É o que nós vimos. físico, o físico, É o que nós vimos. tá? Então, aí ele tem dizendo, no capítulo 6 e 13, ele está se referindo sobre assim, não nos leves para sermos postos à prova. Então, ela está falando, ele fala, esta frase do Pai Nosso, também em Lucas 11:4, é das mais controversas do Novo Testamento, devido à dificuldade do consenso em relação ao sentido da palavra pairasmos, que isso está no grego e que significa provação, provança. O fato da tradução Vulgata ter dado a ler aos cristãos durante séculos. A frase, aí ele vai dizendo, ele fala esse aqui, ne inducas no intemptadion, ou temptadion, quer dizer, o mundo protestante haveria de seguir atrás, ele fala em alemão por causa de Lutero, e em alemão está escrito, olha aí, Marinette, führe uns nicht in Versuchung, oder? Ist das gut? Versuchen. Führen uns nicht in Versuchen. 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 Ja. Führe uns nicht Versuchung. Versuchung. Ja. Versuch. Pronto. O que significa? Und erlöse wir von der Böse. Ja. Então, seria a tradução que é a mesma coisa. Que ele está dizendo como é a tradução que foi feita em alemão, como aparece. Bom, então, ele vem dizendo e se questionando sobre que a prova e a tentação, porque aparece em determinados locais, em determinada tentação e prova. E ele vai dizendo, idem, assim, não tem sentido de tentação. Aliás, nas mais de 20 ocorrências da palavra do Novo Testamento, as únicas passagens onde o sentido de tentação é mais plausível do que provação ocorre numa carta pseudo-paulina. Aí ele diz, Timóteo, seja Timóteo 1, capítulo 6, versículo 9. E ele vai falando, vai dando a diferença entre a prova e a tentação. Então,
Por que eu trouxe isso? É que para termos cuidado, que até que vimos aqui uma diferença entre essa parte física e aqui, quer dizer, o livro físico que eu tenho aqui com esse livro que eu trouxe do Kindle, que mostrei no Kindle, né? Bom, e essa oração dominical, como vimos também aqui, é completamente diferente, porque em Lucas é bem mais curta do que a de Mateus. Deixa eu ir lá, que está tudo marcado aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa? João, Lucas, 264. Desculpem, mas estudo é assim mesmo, viu, gente? Aqui. Então, em Lucas, vai aparecer, viu? Observem. Lucas, capítulo 11. O Pai Nosso, Jesus e Beelzebu, a verdadeira bem-aventurança, o sinal de Jonas, a luz da fé. Jesus condena os fariseus. Vou ler na íntegra. E aconteceu que, estando ele num certo sítio a orar, quer dizer, num certo lugar, quando parou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, tal como João ensinou os discípulos dele. Ele, no caso, eu não sei se foi aqui o João, deixa eu ver no que ele está se referindo, se é o João. Aqui. Disse-lhes então: quando orardes, dizei: Pai, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão de amanhã e perdoa os nossos erros, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos está a dever. E não nos leve para sermos posto, e não nos leves para sermos postos à prova. E aí ele continua, né? Então, aí tem essa entre tentação, a prova, que eu não vou discutir, poderíamos conversar isso um dia com o Beto. E esta é a diferença entre Lucas e Mateus, que é bem curta, enquanto de Mateus é mais longo. E ele tem dizendo e explicando, e disse a quantidade de palavras, de palavras que entre Lucas e Mateus. Você viu que é bem mais curto? Vocês viram? Então, assim, este era o Pai Nosso que foi ensinado, que está aqui. Alguma coisa a acrescentar? Acabou uma coisa, gente? Por enquanto, não. Não, velho. Pronto, então vamos retornar. Essa parte da vingança, vocês querem comentar alguma coisa? Porque eu acho que já conversamos bastante sobre essa condenação, né? Sim, Sim. sim, sim, sim. Vai. Ok. Para homens que não possuíam senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de surpreendente, sobretudo porque ela fazia parte, observe aí, Clarinha, ela fazia parte da crença vulgar, oriunda da ideia do inferno dos pagãos. Lembra dos infernos pagãos? Que Sim, ainda era sim, 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 bem mais suave do que o inferno dos cristãos. exatamente. Quem não viu, por favor,
retornem aos vídeos anteriores que irão encontrar no início que nós havíamos conversado sobre o inferno pagão e o inferno cristão. Está aí na gravação. Então, quase universalmente disseminado. A eternidade das penas não tinha tampouco nada que espantasse pessoas submetidas por séculos à legislação do terrível Jeová. Aí, vê? Legislação. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Aí, Clarinha, freio. Exatamente. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso encarregar-se-iam de fazer compreender o seu sentido figurado, principalmente porque, segundo a sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. Então, o Espírito da Verdade que ele disse também que seria que seria o Consolador, né? Uhum. Bom, alguma coisa para conversarmos antes que passemos para a nota, Antônio, Clarinha? Vamos Não, já acho que conversar sobre não. isso aqui? Não, podemos ir para a nota. Podemos? Podemos ir para É a nota. muito importante, Podemos. tá, gente? Então, a nota 77. Observe. A doutrina de Jesus, como anteriormente a de Sócrates e Platão, é a da autonomia intelecto-moral. Isso é de Paulo Henrique de Figueiredo, essa nota, viu, gente? Superando a heteronomia, submissão à vontade alheia das religiões ancestrais. Mas a mudança de paradigma pela humanidade é gradual e depende de condições progressivas de maturidade do entendimento para se completar. O Espiritismo, surgindo quando do advento da ciência moderna, faz uso do método científico para demonstrar a teoria moral autônoma enquanto lei universal. Ele cumpre, assim, a previsão feita por Jesus da vinda do Paracleto, ou Espírito da Verdade. O Consolador também, se eu não me engano, não é isso? Bom, nós sabemos que o Paracleto aqui significa auxiliar. Foi isso, Consolador, tá certo? Antônio, eu gostaria que você comentasse isso, por favor, sobre essa nota, se fosse possível. Quer dizer, o Sócrates, como alguém que já, de uma certa forma, preparou esse terreno para que Jesus viesse já mais adiante, depois dessa mensagem, essa revelação primeira trazida de uma forma que não podia ser diferente por causa do estágio de evolução daqueles seres que eram objeto dessa mensagem, até o Sócrates, até a doutrina dele, Sócrates e Platão, né, porque as duas coisas, está em perfeita consonância com o ensinamento de Jesus, e já não tinha mais aquele condão de condenação eterna, de olho por olho, dente por dente. Eles já mostra, muito antes de Jesus, alguns séculos antes de Jesus, que já havia muito, embora ele tenha sido sacrificado, mas Jesus também foi, em última análise. E ali ele se dirigia a uma elite bastante, a elite grega, do mais alto conhecimento. E ali sim, sabe, eram homens altamente desenvolvidos sob o ponto de vista intelectual, de intelectualidade, de conhecimento, mas esse é outro aspecto da questão. Então, razão pela qual Jesus, ao vir e, nos dar os ensinamentos que nos deu, era num sentido absolutamente diferente e contrário a essa ideia de condenação
perpétua, de condenação perpétua, de punição, que as religiões ainda tentam querer impor à humanidade, que não mudou nada nesse sentido. Todas as seitas, religiões, inclusive correntes filosóficas também do pensamento, aí porque se destaca Sócrates, antes dele, depois dele, continua, insiste nessas questões porque tem um objetivo outro, que é o objetivo de negar as leis naturais, de negar o princípio da espiritualidade, de negar que a nossa essência não é material, é material e espiritual, mas que o material é só uma roupa transitória, que nós nos despimos dela, mas continuamos progredindo na mesma linha de... Quer dizer, não faz mais, não tem mais sentido essa... Então, querer ainda hoje levar essa mensagem, e daí a razão essencial porque essa obra foi adulterada, né? Uhum. Porque ela foi adulterada justamente nessa parte essencial da teoria moral da doutrina, que é a teoria da autonomia intelecto-moral. Nós é que vamos ter. O planeta está numa fase de regeneração, e isso é inevitável, é consequência natural do progresso, só que isso aí não acontece por milagre, nem acontece por acidente, não. É nós que vamos ter que fazer esse papel, fazer a transformação do planeta através da nossa própria transformação. Porque se eu sou um ser que eu tenho ódio, que eu tenho isso aqui, isso representa muito para mim. Só a partir do momento que eu não passo a não ter esses valores mais, não há razão para que ninguém venha me condenar ou me perseguir, porque eu não tenho nada contra ninguém, eu não odeio ninguém, eu não... E assim a humanidade vai ter que caminhar nessa direção. Então, esse é o processo, né? Ele é lento, mas ele é inexorável, porque faz parte das leis de Deus, das leis naturais, que é o que ensinou esses grandes missionários da humanidade, em tempos diferentes, com linguagem diferente, para público diferente, também tinha que ser uma linguagem diferente, e é isso que a gente tem que entender da doutrina, porque a doutrina veio num momento em que existia um campo bastante já mais preparado, que a ciência já estava estruturada, e a linguagem é outra. Então, ela veio como um grande divisor de águas. O que aconteceu antes aconteceu num critério, numa forma, no meio, que daqui para frente não vai ser. Já foi. Todos esses equívocos do passado vão automaticamente vão ser superados. Nós vamos E já superá-los, está pelo entendimento. gradualmente, né, Antônio? Assim, já estamos tendo uma Sim, conscientização, por isso que estamos fazendo esses estudos aqui, como em muitas partes do sim, mundo, porque estamos tentando justamente interiorizar tudo isso. E, como se diz sim. aquela palavrinha que eu sempre me esqueço, ressignificar. Eu É acho que é uma significar mesmo. tarefa, como você está falando, é uma tarefa de todos, porque todos, cada um de nós tem o seu dever, porque nós estamos justamente aprendendo que só seremos felizes a partir do momento que todos estiverem no patamar. E este é o objetivo do um espírito puro, que ele já tem esse objetivo, ele já tem essa consciência. Então, ficar gradualmente, nós estamos sim aprendendo e amadurecer, na verdade, amadurecendo moralmente. E tendo assim, gente, não é só a minha família, ou de Antônio, um exemplo, tá, gente? Antônio, ou de Clarinha, não, é o todo, é um apoiando o outro, já não É tem mais família como. universal. É, é universal. Então, essas coisas de castigo e tudo isso está sendo gradualmente também. Vai, claro, gente, tem seu tempo, tudo tem o seu tempo. É gradual. E também e há um respeito de quê? Do ser. Cada um está no seu nível consciencial e quando for chamado ou quando sentir que já não dá mais para si, essa pessoa ou essas pessoas irão em busca daquilo que estamos tentando fazer aqui, de uma forma simples, muito rudimentar esse estudo.
mas estamos de todo o coração tentando expandir para o mundo, a começar conosco. Porque é assim, é a fase, é o planeta, somos nós. Bom, eu gostaria de comentar, de ver aqui, sabe, sobre a ciência, o espiritismo surgindo quando do advento da ciência moderna. Faz uso do método científico. Bom, a ciência moderna, ele estava se referindo ao quê, Antônio? Está se referindo ao período na França em que surgiu a psicologia experimental e o espiritualismo racional, com essa visão de que nós somos seres encarnados, o homem é um ser encarnado, e não apenas um ser de matéria apenas. Nós somos espírito e nós estamos aqui num período transitório de aprendizado, daí porque é encarnado num corpo, para vivenciar as experiências desse mundo material nosso, mas que nós não pertencemos nem a esse corpo e muito menos a esse ambiente terráqueo, planetário que nós pertencemos ao mundo espiritual, mas as nossas vindas e voltas aqui, idas e vindas aqui, é justamente com esse objetivo de nos redimir, de nos avançar com as nossas próprias pernas, nesse conceito de autonomia intelecto-moral, e construir o nosso próprio futuro. E o futuro está aberto para nós, sem nenhuma ideia de leis que nos condenam, que nos eternamente, que nos pune, porque somos nós que vamos ter que Mas construir. naquela época, Antônio, naquela época, o que eu gostaria de trazer é que já se acreditava na alma encarnada, mas Sim. não tinha como se explicar. E justamente veio o Espiritismo, mostrando essa parte da ciência espiritual para complementar isso. Sim, nós naquela Doutrina, né? altura começaram as manifestações, né? Começaram as manifestações, nós também tínhamos naquela altura o Mesmer, né? O magnetismo que também ajudou bastante. Para mim, essa é a parte da ciência moderna mesmo. O que veio, as próprias manifestações espíritas, né? Quando começou a haver as mesas girantes, o magnetismo a trabalhar junto naquela época. Então, houve um despertar. Houve um despertar. Aqui, para mim, que entra a ciência. Porque, nesse momento, eles vão estudar os fenômenos. Na verdade, a ciência foi estruturada com base nesse espiritualismo racional, onde se estudava a alma, Deus, mas só que no espiritismo racional havia um limite. O espiritismo veio justamente para dar continuidade a esse processo, avançando no terreno da metafísica, do ensinamento do Uhum. futuro, né, que inclusive a própria metafísica, do ponto de vista da exploração da ciência material, foi praticamente alijado do processo, né? Dentro dessa linha de querer fazer do mundo a matéria apenas. Então, esse estudo foi estruturado na França e esparramado pelo mundo inteiro, nas maiores Sim, universidades, nas sim, sim, escolas, sim, sim. nos liceus, Uhum. e a partir disso, desse espiritualismo racional, já com essa visão voltada para as questões metafísicas dos princípios, do próprio Lógicas, Deus, a Teodiceia, por exemplo, isso. é amplo e com embasada nessa psicologia experimental que foi o grande gênio filósofo do Mendes Berran que introduziu isso, e a partir daí foi crescendo. Depois teve um retrocesso, mas a semente foi lançada e está aí. Nós estamos resgatando tudo isso, né? E isso é interessante, é por isso que nós estamos aqui, tentando resgatar tudo isso, porque isso já era aprendido, como o Antônio se mencionou, nas universidades, nos A liceus, doutrina e era espírita é uma normal. ciência filosófica, né? Ciência É, filosófica, estruturada em todas as bases da, da da ciência. ciência da época, como o Antônio está me Sim. explicando. Sim.
Bom, agora esse lado experimental, o que que você acha disso? Porque também se fazia esse lado, porque tinha um método, não é isso, Antônio? Ué, a doutrina espírita ela começa como uma ciência experimental, que é justamente pelo processo que a Clara mais ou menos já tocou aí, porque aí começa, aí vem a descoberta do perispírito, que é um elemento da doutrina espírita, que nós estamos aqui e para que nosso mundo é interligado com o mundo espiritual e essa possibilidade desse contato, desse conhecimento de ambas as partes é perfeitamente possível por isso. É aí que vem todas a investigação daquilo que era supranormal, paranormal, começa a ser normal, mas pelo processo da estrutura científica da doutrina espírita que estuda a matéria e o espírito. Quer dizer, os elementos gerais do universo, matéria e espírito, e depois Deus. Mas a ciência até hoje ainda não estruturada como tal, não faz qualquer tipo de investigação ou estudo sobre o espírito, nem sequer reconhece. Cientistas isoladamente o fazem, e daí que começa a doutrina como uma ciência de investigação, né, mostrando todos aqueles aspectos da sua estrutura e dos seus métodos, dos seus critérios. Depois entra um terreno filosófico, porque a manifestação em si é apenas um fenômeno. E se morresse aí, não teria sentido nenhum. Aí que entra o aspecto moral do ensinamento da doutrina, que entra no terreno filosófico e poderia também, não poderia deixar de desembocar do lado da espiritualidade, do lado da religiosidade, que não tem nada a ver com religiões estruturadas organizadamente, hierarquicamente, que o espiritismo não é, nunca foi, nem poderia ser, por isso que ele é único e se distingue de tudo o resto. Então, é uma análise sobre esse ponto de vista, sobre essa, né, e daí também as verdades da doutrina espírita, consubstanciadas nos seus princípios, são as leis da natureza. E para isso que teria que haver um critério de controle acima da ciência humana e acima do homem, que é o controle universal do ensino dos espíritos superiores. E as manifestações entram nesse processo porque ele vai se adaptar. Qualquer manifestação que venha da espiritualidade, ela tem como se submeter ela a um crivo desse controle para saber se aquilo ali tem um mínimo de... Isso para a gente, para o entendimento das nossas próprias buscas, do nosso próprio Que conhecimento, do nosso próprio avanço. lastimosamente não se faz, né? Infelizmente, as manifestações, como consideradas na maioria, nós como espíritas, nos aparece uma determinada mensagem. Então, Antônio foi. Não, vamos, coitado de Antônio. Zélia mesmo. Zélia desencarnou e dá a mensagem, pronto, mas não se analisa, não se reflete sobre isso, não se deduz. Será que foi Zélia? Aonde? Então, se deixa levar pelo simples fato do nome Zélia. Mas como se sabe que se realmente foi Zélia que, através de um médium, deu uma mensagem, psicografou, psicofonia? E isso, sim, é o que estamos tentando resgatar, que as manifestações mediúnicas devem ser, sim, e passar pelo crivo do quê? Do quê? Esse controle, o ensinamento dos espíritos. Mas resgata-se primeiro a doutrina, Vera, que pelo processo que passou, não poderia ser diferente do que aconteceu, e agora vamos resgatar esse processo de Exatamente. interação constante com a espiritualidade sobre critérios que são da doutrina, porque isso foi tudo desvirtuado, né? É. E aí também a doutrina deixa bem claro que não existe privilégio desse ou daquele tipo, não existe médio privilegiado, não existe espírito. O espírito é um ser humano que se despiu do corpo físico, mas a evolução dele, assim que ele passa para o mundo espiritual, não dá salto, não, ele é a mesma criatura. E Mas a os próprios comunicação, espíritos na época diziam e conversavam.
não se tem que confiar em tudo que se diz que se traz do mundo espiritual, tem que ser analisado. Aí está o método científico. Esse é o É método lógico. científico. Essa própria obra aqui, nós vamos ver na segunda parte dela lá, que a Isso, investigação do Kardec tem espíritos de excelente. 3 níveis diferentes, e tudo serviu para fundamentar e construir essa doutrina com base nesse critério, que não é do homem, que foi ditado, e que foi ensinado e foi construído com base na espiritualidade superior. Então a gente não tem E porquê, ele, né? e ele aproveitou todas as mensagens, tudo, tudo. Não existia Sim, discriminação. Porque ele sim, mesmo dizia, porque em qualquer mensagem se tira algo que deve ser analisado. Isso eu acho importantíssimo. Né? Bom, é lógico. não, porque nós temos assim, algumas vezes, não, fulano de tal, é o espírito de fulano de tal. Então, Não é nada disso. bom, vamos continuar. Esse próximo parágrafo é muito É interessante. muito. Vai dar muitas respostas para nós Deixa eu ver aí se, já. se é longo, porque podemos. Oh, é longo, viu? Gente, Não, mas eu acho que faltam deveria 10 já. minutos. Sim, Eu acho senhor que ele Dilson, deveria por favor, terminar ele. desculpe. Eu não estou Você estava entendendo. comentando aí sobre receber entidade, não sabe, mas tem entidade que o médico recebe que dá detalhe pessoal daquele espírito. Aí naturalmente, pode ser um verdadeiro. Agora, Depende da seu Dilson. no Aí vai livro, depender. no livro, não terminei, não. No livro do médio, livro dos médios, capítulo 20, item 230, Erasto afirma. Abre e fecha aspas. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Ele foi discípulo de São Paulo. Também está no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 1, item 11. Tenho dito. Eu estou falando de Erasto, do espírito de Erasto. Acho, sim. É Foi porque um grande. eu não sei, eu não estou escutando direito por causa do. Eu não sei se Não, mas se depois tá. que ele está falando, é bem isso, seu Dilson, e realmente é bem esse critério de que a doutrina usou para poder chegar às verdades dos princípios Agora, doutrinários, né? agora também a gente não pode achar que tudo é falso, né? Que vem dos Espíritos. Tem que analisar, Não, tem que ver, é o lado da razão, tem que observar a razão. lógico, lógico. Por isso que, seu Dilson, naquela época, quando o espírito trazia certas referências, eles iam atrás para conferir. Eles iam procurar o endereço que era mencionado. Eles iam em busca da família. Entendeu? Não é só ficava assim, recebia certos dados e ficavam, não, eles iam em busca. Né? Isso que é interessante e que estamos tentando, com o passar gradualmente, vamos Por isso, resgatando. por isso que temos que estudar bastante, que o Kardec mesmo fala que é um estudo continuado e sério. Estudo da doutrina espírita, persistente, continuado. Entendeu? Perfeitamente. E a gente quase não vê nas casas, se estudava as obras básicas. E quando estuda, uma casa que eu vejo que estuda muito é lá em Montes Claros, que ela anuncia durante a semana, todo dia eles estudam as obras básicas. Agora está tendo bom proveito, tem esse lado também. Né? A casa que eu frequento aqui não estuda a obra básica. É mole? Não estuda. Então, põe ela para Eu já, estudar, seu Dilson. por isso que eu vivo participando de live, Sua procuro. missão é lá. Já estou lendo. Não, mas não estou criticando. Estou falando que não estuda, que eu já falei várias vezes lá, era até diretor, falei como diretor. Vamos ter gente, temos que estudar babá. Não temos quem possa estudar. Mas na quinta-feira à noite, é importante, que eu acho que é importante, estuda Joana. Outro dia estudar uma obra básica, né? Por isso que eu estou lá e Então, estou aí é satisfeito questão lá. interna, né, seu Dilson? É uma questão Questão interna. interna. É Tanto que interna. agora E nós não eu estou bem. poderíamos nem. É questão que, se o senhor faz parte, é o senhor que deve conversar com isso, e assim, agora, nesse exato momento, nós não podemos auxiliar. É uma questão interna que deve ser feita. Por isso que existem as reuniões, não Zé, sei aí como usa, como agora, vocês, como o senhor faz com o grupo de vocês. Neste caso, é algo interno. Nosso objetivo aqui é esclarecer de uma forma eu não, bem simples o que está ocorrendo
E se cada ser, como o Senhor, por exemplo, se o Senhor diz que há necessidade de estudar as obras básicas, faça o Senhor. Ainda um Leve pouquinho. essa proposta e faça o Senhor. Bom, graças a Porque Deus, não estou tem. bem de Hã? saúde. Senhor? Deixa eu falar um pouquinho. Então, veja só, vamos fazer uma coisa? Eu vou finalizar aqui o vídeo e podemos Ok. conversar. E daremos continuidade na próxima semana, que eu acho melhor, né, seu Dilson? Essa questão. Vamos dar continuidade aqui no, Característica. na página 116, aqui. Característica. Característica. Daremos continuidade aqui, tá? Isso. Pronto. Certo? Bom, então Perfeito. vamos conversar, porque certas coisas eu acho que nos diz respeito a mantermos um diálogo, dar uma continuidade, mas não para os nossos irmãos que irão ver esse vídeo posteriormente. Certo? Clara, cadê? Quem está aí? Marinete, seu Odilson. É Clarinha? É Clarinha. Antônio, Eu tô no muitas escuro, vezes. gente. Hã? Aqui agora já está de noite, eu estou na rua, tô no Agora está na escuridão. É. Uma hora a menos lá. Então, muito obrigada a todas e a todos. E até a próxima semana. Graças.